Pode se assentar. As crianças podem correr para suas salas. Cuidado que talvez está um pouco molhado aí dentro. Tá? Antes do culto estava uma cachoeira aqui dentro dessa sala. Com essa chuva. Boa noite, igreja. Boa noite. Aí sim. Espero que vocês estão felizes de estar aqui como eu estou, sempre. Vou ficar falando umas coisas até as crianças ir pro lado aí. Gente, estamos em dezembro já. Você acredita? Dia 13 de dezembro. E essas pessoas, o Gabriel, a Paula, eles ficam postando umas memórias, sabe no Facebook, vocês que usam isso? De repente aparece uma memória, né, uma foto de 1 ou 2 anos atrás que mostra alguma coisa, aí você tem a opção para postar, e eles estão postando fotos do começo, de 2 anos atrás, quando a gente estava aqui começando, e eu fico pensando como o tempo passa rápido. É incrível como o tempo passa rápido. E quando tem sempre novidades, e quando Deus está trabalhando, Ele está. A gente está vendo a mão dele por cima de nós, as bênçãos. Às vezes isso aí acaba distraindo a gente, né? E isso é uma coisa muito bom, e o tempo passa rápido. E eu estava pensando, daqui a pouco já é Natal. Hoje nós temos mais um domingo e depois já é Natal. E esse próximo domingo a gente vai ter o nosso culto de Natal, tá bom? Uma apresentação especial. As crianças vão ter um teatro, vamos fazer uma coisa legal no domingo de manhã. Tá? Aí à noite também vamos fazer uma pequena apresentação. Nós temos algumas coisas boas planejadas para esse culto, para comemorar, para celebrar esse tempo. Mas esse tempo também pode ser uma correria. Tá? Eu sei que no meio a gente pensando no Natal, como vai ser o dia, eu sei que muitas pessoas aqui estão planejando muitas coisas. Levanta a sua mão se você vai viajar nesse Natal. Vai viajar. Algumas pessoas. Agora levanta a sua mão se vai vir pessoas, família ou amigos viajando e chegando até a sua casa nesse Natal. Algumas pessoas também. Levanta a sua mão se você já comprou todos os presentes que você queria comprar, se você tem esse costume. Nenhuma pessoa, né? É uma correria. E eu sei que aqui em Caraguá, especialmente com o final do ano, a temporada chegando, as pessoas trabalhando que nem louco, é muito fácil ser distraído. E o nosso foco ser tirado daquilo que o Natal realmente representa para nós. E a razão verdadeira de por que nós estamos celebrando isso. É muito fácil isso. E eu estava pensando essa semana, eu queria trazer uma mensagem que tem a ver com o Natal. Porque se a gente deixar só para a última semana, de repente Natal vem, o culto de Natal passa e a gente não dá um tempo suficiente para pensar sobre a importância dessa data e como é bom a gente celebrar e comemorar essa data. O pastor Nani já tem pregado umas lições na quinta-feira, nas quintas, sobre o Natal, então a gente já está entrando nesse clima, nesse pensamento de Natal. Eu estava pensando essa semana, como nós, como povo de Deus, temos uma grande oportunidade. Durante esse tempo, no mês de dezembro, com tudo isso acontecendo, como nós temos uma boa oportunidade para falar sobre Jesus? Você não concorda que esse tempo do ano, a Páscoa também, esse tempo é bom, mas esse tempo do ano as pessoas parece que estão mais abertos para falar sobre esse assunto. Um pouquinho mais, talvez, receptivos assim para escutar o que você tem a dizer. Muitas pessoas vão para a igreja 1 ou 2 vezes por ano. E uma das vezes é quando? É no Natal, a outra, Páscoa, né? Então, nesse tempo do ano, nós devemos tirar o nosso foco da correria e tudo que está acontecendo, enxergar mesmo a oportunidade que nós temos, como povo de Deus, de falar sobre Jesus. Eu não sei se você tem feito isso. Se você tem aproveitado esse tempo que nós temos realmente de falar um pouco com as pessoas sobre o que o Natal realmente representa. Às vezes a gente fica tão focado em pisca-pisca, presente, enfeites, viajando, as pessoas vindo para a nossa casa, que a gente deixa de aproveitar essas oportunidades. Eu quero que você pense um pouco. Quando foi a última vez que você falou sobre Jesus para alguém? Você que é filho de Deus, povo de Deus, quando foi a última vez que você teve uma conversa com uma pessoa que não conhece Jesus?
Que você realmente falou sobre o Evangelho de Jesus Cristo? Faz muito tempo? Às vezes na nossa vida faz, que a gente fica tão distraído. E hoje à noite eu quero deixar uma mensagem simples para vocês. Para mim também. É uma coisa bem simples. Talvez eu vou falar coisas que você já ouviu milhares de vezes. Mas eu quero simplesmente relembrar o povo de Deus de duas coisas principais hoje à noite, para aplicar na nossa vida neste mês de Natal. É para sempre, mas especialmente nesse mês, nós podemos aproveitar e realmente aplicar duas coisas que eu vou passar hoje à noite. E eu vou deixar o João Batista ser o nosso exemplo, tá bom? Nós vamos ver a vida dele, uma história sobre a vida dele, e deixar ele nos ensinar, através do exemplo dele, duas coisas que nós devemos lembrar no Natal, nesse tempo que nós temos aqui. Então abre a sua Bíblia no livro de Lucas, por favor, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Talvez você não está acostumado com a igreja, talvez você não conhece muito bem a palavra de Deus, não conhece quem é esse João Batista. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente. João Batista, muitos não sabem que era, na verdade, família de Jesus. Ele era um primo de Jesus, um pouquinho mais velho do que ele, nasceu um pouco antes de Cristo. Quando nós lemos a história de Natal, ele encaixa certo. Não tem como você ler sobre o nascimento de Cristo nos evangelhos, nos 4 evangelhos, e não ver esse nome citado e um texto falando sobre ele. Ele é importante quando a gente fala a respeito do Natal, a respeito do nascimento de Cristo. Todo mundo achou? Lucas, capítulo 1. Olha o versículo 13, tá? Isso aqui foi antes que ele nasceu. O anjo vai aparecer ao pai dele, Zacarias, que era um sacerdote no templo, a mãe dele, Isabel. Olha que esse anjo fala, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor e o seu Deus. Versículo 17. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos, e os desobedientes, à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Vamos parar aqui. Então, a gente está entendendo um pouquinho mais sobre este homem. Antes que ele nasceu, Deus já tinha entregado uma missão para ele. Uma tarefa que ele teve que cumprir. Os pais dele, claro, foram um casal muito fiel a Deus. Eles obedeceram tudo que o anjo falou. Eles criaram o João Batista da forma correta. E ele foi crescendo, pouco a pouco, na presença de Deus. E quando ele cresceu e chegou numa certa idade, ele começou a cumprir essa missão. Ele entendeu plenamente qual era o propósito dele nessa terra, qual era a razão que ele estava aqui, qual era a missão dele, e ele começou a colocar tudo aquilo em prática. Abre em Mateus 3. Mateus 3, 1 a 6. Nós vamos ver um pouquinho melhor qual foi essa missão que ele teve. Mateus capítulo 3. Mateus 3, olha o versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Vamos parar aqui. Este é o ministério dele. Este era a missão. Não somente para ele preparar o caminho. Lembra, ele nasceu um pouco antes de Cristo. Ele começou o ministério dele antes de Cristo. Então, enquanto Cristo ainda estava crescendo e desenvolvendo, o João Batista já estava pregando no deserto. Ele já estava clamando para o povo de Deus se arrepender, voltar a se prostrar diante de Deus. Ele estava preparando o povo de Deus para Cristo.
para o ministério de Cristo, para que eles entendessem quem era o Cristo, o Messias verdadeiro. Então não era somente para preparar, mas para apontar as pessoas para Jesus Cristo. Este era o ministério dele. E nós vamos ver que ele dedicou a sua vida inteira para essa missão. O foco dele principal era nessa missão. Olha o versículo 4. Olha só. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Tá? Um pouco estranho. Pelos de camelo. E ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Por que colocaram isso na Bíblia? Você já para pensar de vez em quando, por que uma coisa dessa, esse tipo de detalhe está na Bíblia? Eu não sei exatamente, mas sabe o que me ensina isso? O João Batista, ele não estava muito preocupado com as coisas desse mundo. Com as roupas, as riquezas, a carreira, o dinheiro, tudo que ele podia. Ele não estava muito preocupado, nem o que ele ia comer. Ele estava focado na missão dele. Ele falava, eu vou ficar no deserto, eu vou fazer o que for necessário para eu cumprir a missão que Deus tem me dado. Eu não vou correr atrás dessas coisas que as pessoas do mundo estão correndo atrás. Eu vou concentrar na missão de Deus e eu vou cumprir. É isso que essa parte aqui me ensina. Olha o versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio. Tá bom? Vamos parar aqui. João Batista, nessa época, ele era o cara. Naquela época tinha os templos, tinha os líderes, os fariseus, os saduceus, que eram os líderes religiosos daquela época. Mas o João Batista, ele era aquele evangelista. O maior evangelista de todos os tempos, até esse ponto. E as pessoas de todas as regiões estavam indo até ele, escutando, eles queriam ver o que esse homem tem para dizer. E sabe que ele, cumprindo essa missão, as pessoas foram tocados por Deus, estavam se arrependendo. Ele estava tendo sucesso nesse ministério dele. Até os próprios líderes religiosos daquela época estavam indo até ele para ouvir o que ele tem para falar, o que ele tem a dizer. E com toda essa fama, todo esse sucesso que ele teve, ele nunca perdeu o foco dele. A missão que ele teve, ele nunca foi distraído. A primeira coisa que eu quero que nós lembramos nesse Natal é que nós também temos uma missão. Você entende que você tem uma missão? Talvez tenha alguém pensando, peraí, eu nunca sabia disso. Qual missão que você está falando? Jesus Cristo, em Mateus 28, ele deixou essa missão para nós. Ele deu a grande comissão para a igreja dele. O que ele fala? Para ir para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando eles todas as coisas que Jesus tinha ensinado. Sabe que essa é a nossa missão? Muito como a missão de João Batista, que era de apontar as pessoas para Jesus Cristo. Você entende que você tem essa missão também? Eu tenho essa missão. Mas sabe que não é somente para mim, não é somente para o Nanim, não é somente para pastores, diáconos, a liderança da igreja. Essa missão é para cada um que é filho de Deus. Nesse Natal eu falei, nós temos uma grande oportunidade de cumprir essa missão, de apontar as pessoas para Cristo, para a razão verdadeira do Natal. Nós temos que aproveitar, nós temos que enxergar, nós temos que realmente seguir o exemplo de João Batista. E talvez você está falando, isso aí é coisa antiga para mim. Eu estou desde 10 anos na igreja e eu sei qual é a missão. Eu já ouvi esse texto várias vezes. Mas eu pergunto, você está cumprindo a sua missão? Você está realmente cumprindo a sua missão? Você está falando sobre Jesus Cristo? Você está apontando as pessoas que não o conhecem a Ele? Como eu perguntei no começo, quando foi a última vez que nós fizemos isso? Que nós realmente cumprimos essa missão? João Batista, ele nunca foi distraído. Nesse mês de Natal, eu falei também, é muito fácil, com todas as coisas acontecendo, ser distraído. Eu quero relembrar cada um de nós. Não deixa as coisas desse mundo tirar o nosso foco dessa missão. Não deixa essas grandes oportunidades de evangelizar, de falar sobre Jesus Cristo, passar neste Natal.
Eu sei que eu vou viajar, estou indo passar o Natal com os pais da Jenna. A gente vai sair na próxima segunda-feira, não amanhã, mas na outra. E eu sei que já estou pensando em tudo que a gente tem para fazer, para preparar para essa viagem, como vai ser, e os documentos, e as malas e tudo isso. E eu tive que parar e pensar um pouco. Eu não posso deixar essas coisas tirar a minha atenção. Eu tenho uma missão que eu preciso cumprir. Eu preciso aproveitar. Eu estou indo para um lugar e eu vou estar no meio de pessoas que não conhecem Jesus Cristo. A família dela, existe muitas pessoas, a maioria das pessoas não conhecem a Ele. Eu preciso estar lá, naquele lugar, focado com a minha missão, entendendo que a minha missão é para apontar essas pessoas a Jesus Cristo. E eu preciso estar alerta, procurando cada oportunidade. As pessoas começam a falar sobre Natal e eu posso ter essa oportunidade de falar, olha, você sabe por que nós celebramos Natal? Sabe a razão verdadeira do Natal? E assim aproveitar essa oportunidade. Então, voltando para esse pensamento de João Batista, olhando no exemplo dele, um homem focado, um homem que entendeu a sua missão, estava cumprindo a sua missão, e depois de um tempo, Jesus começa a entrar na história. Jesus a gente sabe, foi batizado por João Batista. Logo depois ele foi no deserto, ficou lá 40 dias, a gente sabe essa história. Depois que ele saiu, ele começou a viajar em todas as regiões. Ele também estava pregando a palavra de Deus, pregando sobre o reino de Deus, falando que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. E Jesus também começou a crescer no seu ministério. E as pessoas começaram a seguir ele, as pessoas iam até ele para ouvir o que ele tinha a dizer. Olha em João 3, olha essa última história que nós vamos ver, essa última parte. João capítulo 3, começando em versículo 22. Olha o que acontece nesse momento. João capítulo 3, começando em versículo 22. Amém? João 3, 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Tá? Então, como eu falei, nesse momento, ele está crescendo, as pessoas estão indo até ele. Jesus não estava batizando, mas os seus apóstolos estavam, pela autoridade dele. As pessoas viam, e da mesma forma que João Batista estava batizando, os discípulos, os apóstolos de Jesus começaram também a batizar dessa mesma forma. E olha o versículo 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Então, imagina isso. João está desse lado, está batizando, está continuando o seu ministério, está preparando as pessoas, está apontando as pessoas para Jesus Cristo. No mesmo tempo, aí vem Jesus crescendo, e ele, com seus apóstolos, está fazendo a mesma coisa. Está batizando também as pessoas. Deus trabalhando nos dois. E olha o versículo 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram ao João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, ele está falando de quem aqui? Alguém sabe? Jesus? Exatamente. Esses seus apóstolos estão falando sobre Jesus, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Vamos parar aqui. Então imagina o que está acontecendo. De repente os discípulos, aqueles que estavam tão dedicados a João Batista, ficam sabendo que no outro lado, uma outra pessoa está fazendo a mesma coisa. E eles chegam até ele meio confusos, reclamando. O que está acontecendo? Sabe aquele cara, aquele tal de Jesus? Aquele que foi até o Senhor para ser batizado? Sabe o que ele está fazendo agora? Agora ele está te imitando, está copiando o Senhor, está fazendo a mesma coisa, só que tem um grande problema com isso. As pessoas estão indo para ele agora.
Antes eles estavam vindo até você, por toda a região estava gostando da sua mensagem, estava escutando a sua mensagem, sendo batizado pelo Senhor. Agora, ó o que está acontecendo. Esse outro homem vem, ele começa a destruir o seu ministério, ele começa a roubar as pessoas que estavam te seguindo. Todos estão seguindo a ele. Você vê o que está acontecendo aqui? Na mente dos discípulos? Eles enxergam o João Batista como uma grande referência, como um líder espiritual. Eles enxergam ele como uma referência, como um homem de Deus. E eles dependeram totalmente no João Batista para guiá-los, para orientá-los, para mostrar para eles o que está certo e o que está errado. Ele era o homem de Deus, ele era o profeta, ele era aquela referência. E eles chegam até ele, eles querem saber, tem pessoas seguindo Jesus Cristo, está certo ou está errado? A gente quer saber também, está certo seguir aquele homem ou é melhor ficar aqui seguindo você? Olha a responsabilidade que o João Batista tem neste momento. Olha a grande responsabilidade. Porque dependendo, presta bem atenção, dependendo nas próximas palavras que saía da boca dele, dependendo da reação dele, depois de saber tudo o que estava acontecendo, estes homens iam fazer uma de duas coisas: ou rejeitar Jesus Cristo, ou segui-lo. João Batista, nesse momento, tinha a oportunidade de conduzir esses homens até Jesus Cristo, a cumprir a sua missão, realmente apontar eles ao Messias verdadeiro, ou impedi-los de ir até ele. Olha como é importante a decisão, e olha como ele realmente reconheceu esse fato. Tem pessoas neste momento olhando para mim, me enxergando como uma referência. E é isso que eu quero aplicar para as nossas vidas hoje em dia. Nesse mês de Natal, nesse tempo em que nós vamos estar reunindo com famílias, com amigos e colegas que não conhecem a Jesus Cristo. Sabe que se eles sabem que você é um cristão, você automaticamente se torna essa mesma referência. Você está preparado para essa responsabilidade? Você entende a gravidade, o tamanho, o peso disso? E talvez você está pensando, mas eu não quero ser aquela referência para eles. Eu não pedi para ser aquela referência. Não importa. No momento que as pessoas do mundo sabem que você é um filho de Deus, que você está declarando a ser um seguidor de Jesus Cristo, meu irmão, se prepara, porque eles já vão olhar para a sua vida, eles já vão começar a analisar cada coisa que você fala, cada ato que você faz, e você se torna uma grande referência na vida deles. Eles querem saber quem é Jesus, como realmente é esse Deus, e eles vão olhar para a sua vida para pegar as respostas. Exatamente como aconteceu aqui com João. E as pessoas querem saber, está certo seguir Jesus Cristo? Ou é errado? E dependendo da nossa conduta, dependendo de como nós vivemos as nossas vidas, nós podemos fazer a mesma coisa. Ou impedir as pessoas a ir até Jesus Cristo, ou conduzi-los. Você pensa um pouco sobre isso? Dependendo de como você está vivendo a sua vida hoje, você está conduzindo as pessoas ou impedindo as pessoas a ir até Jesus Cristo? Pessoas que precisam dele, pessoas que não conhecem a ele, estão olhando para a sua vida, estão olhando para a minha vida. Nós temos que lembrar disso, sempre, todos os dias desse ano, mas eu falo que especialmente nesse tempo que nós temos, vamos lembrar dessas duas coisas. Que independente de todas as festividades e tudo que está acontecendo, nós ainda temos uma missão para cumprir. E que nós vamos ser uma referência para as nossas famílias, os amigos, filhos. E as pessoas vão analisar, eles vão observar. Vamos lembrar dessas duas coisas. Vamos voltar para João. João, ele reconhecendo o fato que ele era uma referência, a responsabilidade que ele tinha neste momento, como que ele ia lidar com essa situação? Como que ele ia responder a essas reclamações? Olha o versículo 27.
A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Você entende o que ele fala aqui? Gente, o que eu estou fazendo aqui, o meu ministério, não é pela minha própria força. Foi Deus que me deu isso. E eu estou fazendo apenas e somente o que eu recebi de Deus. Olha o versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. E olha o versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mais uma vez, versículo 30. É necessário que ele, Jesus Cristo, cresça e que eu diminua. Olha a mentalidade desse homem. Por isso que eu falei, o exemplo dele é muito grande para as nossas vidas. É maravilhoso a mentalidade, a resposta desse homem. Está falando, gente, lembra? Nenhuma vez eu estava aqui declarando que eu era o cara. Nenhuma vez eu levantei diante de vocês e falei que eu sou o Messias. Eu sempre cumpri a minha missão. Eu estava sempre falando que vai vir o Messias. E eu sempre estava preparando vocês para receber Ele. Para apontar vocês a Jesus Cristo. Eu não sou o Messias. A minha vida inteira foi dedicado para levar vocês, neste momento, a Ele. Eu preciso diminuir, eu preciso começar a desaparecer para que Ele cresça, porque Ele é a verdade, Ele é o único caminho. Você vê que Ele entendeu a missão dele. Quantos evangelistas hoje, grandes pastores de grandes igrejas, iriam ter a mesma humildade e sabedoria que João Batista ia ter? É difícil, né? Muitas vezes uma pessoa cria um sucesso, um ministério grande e fica com aquele orgulho. E qualquer coisinha que acontece, já começa a acusar e começa a se levantar com aquele orgulho. João Batista sabia, se ele não diminuísse naquele momento, ele ia impedir as pessoas de ir até Cristo. Imagina se ele tivesse deixado o orgulho atrapalhar. Se ele tivesse falado, né, mas aquele cara, o meu primo, ele é meu primo. E como ele é o meu primo mais jovem, ele sempre quis copiar eu. Ele sempre quis imitar as coisas que eu estou fazendo. Então, deixa aquelas pessoas ir até ele, mas fica comigo. Fica comigo que eu vou te mostrar o caminho certo. Fica comigo que eu vou fazer vocês grandes como eu sou grande. Se ele tivesse falado isso, o que iria acontecer com aqueles homens? Eles iriam ficar. Eles iriam totalmente rejeitar Jesus Cristo. E a vida eterna deles? Será que João Batista entendeu a importância daquele momento? Ele entendeu que a resposta dele, a reação dele ia ter consequências eternas? Será que nós entendemos isso? Irmãos, a nossa conduta, as nossas respostas, a nossa reação, o nosso estilo de vida pode ter consequências eternas para aquelas pessoas que estão olhando para nós como referência. E Deus vai cobrar de nós. Nós que nos chamamos o povo de Deus, que vivemos no pecado e totalmente destruímos a imagem de Jesus Cristo. E impedimos as pessoas de ir até Cristo. Deus vai cobrar de nós. Ele vai cobrar das pessoas também. Mas Ele vai cobrar de cada um de nós. Olha a missão que você tem. E olha a responsabilidade que nós temos como povo de Deus para conduzir as pessoas, em vez de impedi-los. Em conclusão, eu quero fazer uma pergunta para você. Porque a gente já viu o jeito que o João Batista reagiu. Nós já vimos a grande sabedoria que ele teve naquele momento. Ele sabia que quando as pessoas estavam querendo saber as respostas, ele sabia o que fazer. Mas eu pergunto para você, você tem seguido esse exemplo do João? Quando as pessoas olham para a sua conduta, eu estou falando para mim também. São respostas são coisas que eu preciso responder. Quando as pessoas olham para a sua conduta, quando as pessoas escutam as coisas que saem da sua boca,
quando eles analisam e observam a sua vida, o que eles estão pensando? Será que a sua conduta está realmente conduzindo eles a Jesus? Está influenciando as pessoas a querer buscar a Cristo? Ou será que eles estão olhando para a sua vida e falando: se isso é cristianismo, eu quero ficar longe? Se isso é o que seguir Jesus Cristo significa, eu quero ficar longe. Sabe que o mundo olha para a igreja hoje como aquela referência. Eles querem saber quem é esse Jesus, quem é Deus. Então eles olham, e eu não sei quantas vezes eu já conversei com pessoas que não são da igreja, sobre as experiências que eles tiveram quando visitaram ou quando frequentaram a igreja, e é tão comum, e quase todos falam a mesma coisa, todos que saíram, que eles estavam bem no começo, só que o mais que eles se aprofundaram, o mais que eles se envolveram na igreja, eles viram que está podre por dentro. Por fora parecia bem, mas está podre. E uma mulher falou para mim que ela falou: todas as igrejas são assim. Todas as igrejas são assim. Foi o que ela disse para mim. Eu falei para ela: minha igreja não é assim. E a gente não tem nada para esconder. Convido você a vir e olhar e se envolver. Mas você vê como essa mentalidade é tão comum hoje em dia, por quê? Por causa da conduta dos próprios cristãos. Eles olham e o que eles vão ver? Eles vão ver fofoca, mentira, imoralidade sexual, calúnia, inveja, ciúmes. Infelizmente, o pecado que está dentro da vida de muitos que se chamam de cristãos estão impedindo as pessoas de se aproximar de Jesus Cristo. Pensa um pouco sobre a sua vida. A sua família agora. E pode ser que a sua família é cristã. Os pais que estão aqui, aqueles que devem ser líderes espirituais da sua família. Quando os seus filhos olham para você, quando a sua esposa olha para você, eles estão sendo influenciados para se aproximar mais e mais de Jesus Cristo? Será que eles estão se afastando mais e mais? Será que você está impedindo eles chegar mais próximo a Jesus Cristo? Através da sua conduta, através das coisas que saem da sua boca. Mulheres que são esposas, que são mães, a mesma coisa, pensa nisso. Como que o seu marido enxerga isso? Qual é a influência que você tem para com seus filhos nesse assunto? Pessoas que trabalham, vocês que têm amigos do mundo, colegas de trabalho. É muito importante isso. É triste que, como eu falei, muitos enxergam os cristãos como hipócritas. Por causa disso. Então hoje era simples. Eu queria somente relembrar cada um de coisas que a maioria já sabe. Você sabe que você tem uma missão. Você sabe que é para você sair, evangelizar e falar sobre Jesus Cristo, o seu Salvador. Você sabe disso. Eu só queria relembrar você, especialmente nesse tempo, nessa época de Natal, que nós vamos ter uma oportunidade a mais. Eu quero relembrar cada um que você é uma referência, não somente para as pessoas do mundo, mas você é uma referência para a sua própria família e para os outros cristãos. A sua conduta, a sua vida está conduzindo as pessoas a Cristo ou está impedindo? É um assunto que você você não deve jogar para o lado esse assunto. Porque como eu falei, as consequências são muito sérias e são graves. E podem ser eternas. Eu quero que você reflete um pouco nisso. Nesse momento. Nós vamos ter uma última música. Pede para Deus, neste momento, conversa com Ele. Pede para Ele mostrar para você, abrir os seus olhos espirituais, convencer o seu coração
e mostrar se você está sendo aquela referência boa, sendo uma boa influência, sendo como o João Batista foi. Será que você está sendo um mau exemplo e realmente defamando o nome de Jesus Cristo? Vamos fazer isso neste momento? Levar isso a sério? E lembrar, neste Natal, enquanto você está comemorando, enquanto você está recebendo e dando os presentes, se você tem esse costume, lembra dessas duas coisas. Lembra da missão que você ainda tem. Não esquece, não deixa as coisas desse mundo tirar o seu foco dessa missão. E que você está sendo uma referência sempre. As pessoas sempre estão olhando para a sua vida. Vamos conduzi-los a Jesus Cristo, seguindo o exemplo de João Batista. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos neste momento nos prostrar diante do Senhor, Pai. Colocar as nossas vidas espirituais em Tuas mãos. Nesse momento pedimos que o Teu Espírito abre os nossos corações. Abre os nossos olhos espirituais. Nos ajuda a enxergar a realidade, Pai, do nosso exemplo. Nós te agradecemos pela Tua palavra, por homens como o João Batista, Pai, que deixou um grande exemplo para nós, que nos ensina como nós devemos viver as nossas vidas todos os dias. Pai, eu peço que nesse mês, nessa época do ano, que o Senhor possa abrir portas. Abre as portas para que possamos evangelizar. Abre as portas, Pai, para cada um de nós poder falar sobre o Seu Filho Jesus Cristo. E nos ajuda não somente a falar, mas refletir Jesus Cristo através das nossas vidas, Pai. Que as pessoas possam escutar as palavras que estamos falando, mas que essas palavras possam ser confirmadas através da nossa conduta, através do nosso estilo de vida, Pai. Que Teu Espírito Santo derrame a Sua graça sobre nós e nos ajuda a viver vidas santas todos os dias, Pai. Ajuda cada um neste lugar, sair dessas portas e conduzir pessoas a Jesus Cristo. Nos ajuda a cumprir a nossa missão de apontar eles a Jesus Cristo e ser aquela referência santa. Mais uma vez, Pai, te agradecemos. Eu peço tudo isso em nome de Jesus, o nosso eterno, nosso suficiente Salvador. Amém. Amém. Vamos ficar em pé neste momento. Você tem a oportunidade de conversar com Ele, de orar, de continuar essa reflexão. Você pode vir ajoelhar, você pode pedir força e graça. Talvez você sabe que nesse Natal, você vai estar com família, com pessoas que não conhecem Jesus. Pede força, pede coragem, pede sabedoria e entendimento para poder evangelizar, para poder falar sobre Jesus Cristo para essas pessoas. E que Ele possa trabalhar na mente e na vida de cada um. E preparar os seus corações para que quando você vem e lança aquele semente, que possa ser a terra pronta para receber e aceitar o Evangelho. Vamos orar sobre isso, vamos começar a pensar dessa forma. Pai, me ajuda com essa missão, me ajuda a ser essa referência, e já vai preparando pessoas, e coloca pessoas na minha frente, para que eu possa falar sobre Jesus Cristo, a única razão verdadeira do Natal. Amém? Vamos cantar. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim
louvor. Só a Ti adoro, o meu Senhor. Adora Ele. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faço Teu querer em mim. Este é meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a Ti adoro, o meu Senhor. Toma. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faço Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faço Teu querer em mim. Só com as nossas vozes, vamos declarar. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faço Teu querer em mim, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faço Teu querer em mim. Amém. Amém. Pode abaixar a sua cabeça. É muito bom quando nós nos lembramos qual é a nossa missão aqui. E a nossa missão é honrar o nome do nosso Senhor. A nossa missão é declarar para o mundo lá fora de que a salvação, o caminho que traz vida, o caminho que traz esperança, está em Jesus Cristo. Então que, do mesmo modo que João Batista afirmou para aqueles homens que eu diminua e que Cristo cresça, porque ele sabia que é dessa maneira que é revelado o nome de Jesus. Quando nós nos colocamos no nosso lugar, que nada somos sem o nosso Jesus.
Então peça para Ele neste momento te dar forças e te dar a vontade de deixar tudo para trás e olhar para Ele e o segui-lo. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor traçou um plano perfeito, Pai. Se entregou por nós, mesmo nós não sendo merecedores, Pai. O Senhor se fez homem e se humilhou, Pai, para nos dar a vida. E que nessa noite, Pai, se tem alguém aqui nesse meio que tem alguma dúvida no seu coração, se tem alguém aqui nesse meio que está com medo de se entregar a Ti, de reconhecer a Tua majestade, Pai, neste momento, Pai, age neste coração. Tira todo medo, Pai, tira toda dúvida. Se revela, Pai, e mostra que o melhor caminho a se seguir é a porta estreita, Pai. Mas que no fim deste caminho tortuoso, Pai, difícil, existe uma recompensa muito maior que nós nem podemos imaginar, Deus. Então toca os corações, Pai, nessa noite. Que o Senhor possa reinar em cada coração aqui, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.